Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Vamos falar hoje sobre o papel da cunhada na maçonaria. Qual é o papel da esposa do maçom na maçonaria? Bom, gente, vamos lá. Na maçonaria, não existe um papel definido para a esposa do maçom. Mas na vida maçônica do irmão é bastante importante a contribuição da esposa, do incentivo da esposa. Vocês vão entender por quê. Esse negócio começa lá atrás, antes da iniciação. Teremos um vídeo brevemente aqui no canal sobre as sindicâncias. O que são as sindicâncias? E lá eu vou falar da abordagem que o maçom ativo faz, né? O maçom, vamos chamar entrevistador ali, faz na família do candidato a maçom, antes da sua aprovação final, né, do aval definitivo para a entrada na maçonaria. Mas isso eu vou explicar lá no de sindicâncias, aqui eu só vou dar uma pinceladinha. Então o papel da esposa começa lá atrás. Logicamente que se o candidato a maçom antes de entrar na maçonaria ele é solteiro, esse passo é pulado. Mas, não sendo solteiro, sendo casado, depois de o último passo, antes das votações internas em loja para admissão, é pegar o aval da esposa para a entrada na maçonaria. Pô, mas faz sentido a esposa ter que dar aval para o cara ir para a maçonaria? A maçonaria precisa desse aval para que ele entre na maçonaria? Sim, gente, faz todo o sentido e vocês vão entender por quê. O maçom, em primeiro momento, ele gasta dinheiro na maçonaria, né? Diferente do que os alucinados de plantão, os formadores das teorias da conspiração acham, em que o cara entra na maçonaria, aí ele planta um pé de dinheiro e sai colhendo dinheiro. A gente gasta dinheiro na maçonaria e muitas vezes não gasta pouco, gasta bastante. E isso influencia, logicamente, no orçamento do casal, né? No orçamento da vida do casal. Então esse é um ponto importante. O outro ponto é o tempo, a dedicação que o irmão precisa ter na maçonaria, que também não é pouca. Salve os maçons que fazem aquelas reuniões que eu já falei aqui, que eu critico tanto, que é o maçom que vai para a loja ler a ordem do dia, né? Ler a ata da sessão anterior e discutir o que vai falar na próxima sessão e acabou o assunto, janta e vai para casa. Salve esse tipo de irmão, que basicamente eu não sei o que está fazendo lá. Ele dedica tempo, em loja, né, então fora de casa, e ele dedica tempo de estudos, que ele precisa estudar para evoluir, né? A maçonaria não é uma escola onde você vai lá, tem um professor te ensinando as coisas e depois você vai voltar a aprender quando voltar para a próxima sessão. Não, a maçonaria te exige tempo de estudo, e muito tempo de estudo, não é uma coisa pequena, pouca. Você dedica muito tempo aos estudos. Lógico que não só pela maçonaria, né? Se você fosse qualquer pessoa que queira se aprimorar em algum assunto específico, em alguma disciplina da vida específica, seja ela profissional, profana dela, pessoal, ela vai ter que dedicar tempo de estudo. Mas para a maçonaria, sim, ela dedica tempos de estudo. E isso também influencia na vida da família, na vida do casal. E tem o ponto onde a esposa do maçom participa, que são nos eventos, nas confraternizações da loja, né? Principalmente a esposa do venerável. Aí eu vou falar um pouquinho disso mais para frente aqui no vídeo. Então vamos lá, vamos voltar ao primeiro ponto, que é o ponto do pré-ingresso na maçonaria. Imagine você o cenário onde a esposa do maçom, do candidato a maçom, é completamente contrária à maçonaria, não gosta de maçonaria, seja ela por qual motivo for, não vamos entrar aqui nesse mérito da questão. E a maçonaria, enquanto entidade, aceita o ingresso dessa pessoa na ordem. Qual a qualidade da dedicação que aquele irmão vai conseguir dar na maçonaria, sendo que dentro da casa dele ele tem alguém ali falando que não quer que ele faça aquilo, que aquilo é contrário, que aquilo vai atormentar a vida do cara até o ponto que ele ou larga a esposa ou larga a maçonaria.
provavelmente ele vai largar a maçonaria, né? Então esse é um ponto importante do porquê que a gente pede o aval da esposa na maçonaria. Primeiro, ela precisa compreender o contexto da maçonaria, né? Para que o marido dela vai entrar na maçonaria. Então, aceitando isso e concordando com isso, já é um passo mais do que importante para uma garantia até de que, inicial, logicamente, de que aquele irmão estará, enquanto estiver na maçonaria, 100% dedicado à maçonaria, né? No tempo que ele estiver na maçonaria, ou dedicado aos estudos da maçonaria, ele vai poder estar dedicado à maçonaria e aos estudos que a maçonaria lhe proporciona. Sem contar, então, o que eu já falei da parte financeira, que envolve aí algo que mexe com o orçamento familiar e que a esposa, logicamente, tem que dar o aval dela, se ela concorda que aquele dinheiro seja gasto na maçonaria ou não. Isso também é importante, né? Então, passada a iniciação, a esposa está lá de acordo com o ingresso do irmão, ele é iniciado, vira um maçom, e aí vem os estudos, o tempo de estudos. Ele sai da loja, então ele vai lá, tem loja que tem sessão uma vez por semana, tem loja que tem sessão uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Falo disso no vídeo aí da agenda da maçonaria, deixo aqui no card para você dar uma olhadinha, se tiver interesse. Então, o maçom, ele se ausenta da família para ir para a loja maçônica. Aí tem o maçom, que ele é muito dedicado à maçonaria, ele gosta muito da maçonaria, então ele está na loja simbólica, ele está em vários capítulos, né, vários graus superiores, e ele ainda faz visita em loja, que é importante para o maçom crescer, né, se aperfeiçoar, fazer visitas em outras lojas. E aí, então, ele dedica um certo tempo fora de casa. Outro ponto que é importante, o papel da cunhada na maçonaria, é de entender essa necessidade e de estimular isso, né? E de não criar problemas para o irmão que está fora de casa na maçonaria. Logicamente que existe, geralmente, os casais fazem um acordo aí, né? De tempo dedicado à maçonaria, e isso costuma funcionar bem dessa forma, né? Combinado, né? Não sai caro. E aí, passado então esse tempo onde o irmão está fora de casa, tem o tempo em que ele está dentro de casa, mas precisa se dedicar aos estudos, porque sem os estudos você não evolui, né? Eu já falei disso em outros vídeos aqui também. Não adianta o cara ir lá para a maçonaria para passar grau. Não quer dizer nada ele ser grau 33 e não entender de nada, não ter crescido nada, não ter se aperfeiçoado em nada. Então, passar grau por passar grau não adianta, ele tem que estudar. Ele tem que estudar e muito, estudar várias disciplinas. Então, de esoterismo a filosofia, e temos uma visita ilustre aqui, de esoterismo à filosofia, o cara tem que estudar. E ele vai estudar outros temas mais variados possíveis que vão entrar na vida maçônica dele, ele vai apresentar trabalho lá na loja, enfim, ele dedica tempo à maçonaria. E a cunhada tem que estar disposta a isso. Esse eu acho que de todos os papéis que a esposa tem, o principal é o de incentivo ao irmão na loja, o de entender o que ele está fazendo lá e quão benéfico para a família é aquele estudo, aquele tempo, aquela dedicação, ok? Então, esse é um dos pontos. E aí, vamos aos eventos, né? As festas, as confraternizações da maçonaria. A grande maioria das lojas promove ações sociais beneficentes, né, para angariar fundo para realizar ação social. Então, tem lá noite da pizza, noite do pôquer, baile não sei do que, enfim, tem churrasco não sei da onde, feijoada, tem de tudo que o maçom faz para angariar fundo para realizar uma ação social. Isso acontece com certa frequência na grande maioria das lojas. E, geralmente, a esposa do venerável mestre, em exercício, ela acaba que organizando muito disso com as demais esposas, com as demais cunhadas. E isso
é benéfica, auxilia muito o maçom, né, cara? Porque ele já tem que se dedicar a tanta coisa lá e ele precisa desse apoio, desse auxílio para que essas ações sociais ocorram. E geralmente eu vejo isso com muita frequência, as ações sociais, esses eventos, sendo sempre coordenados, liderados aí pelas esposas, pelas cunhadas dos maçons. Então está aí mais um papel importante da mulher na maçonaria. Agora vou fazendo um parênteses aqui, uma pausa nesse ponto das confraternizações. Se a sua esposa, né, se a esposa, a cunhada em questão, ela é totalmente contrária ao teu ingresso na maçonaria, ela não gosta do assunto maçonaria, como você vê ela inserida nesse meio maçônico com as demais cunhadas, promovendo um evento desse? Não tem muita relação, né? O negócio não vai fluir legal. Então eu acho que também está aí mais um ponto da necessidade do aval da cunhada no ingresso à maçonaria. E logicamente, né, cara, o casal, quando se une, né, o homem e a mulher, quando se une, eles viram uma coisa só, né? Então os objetivos de vida têm que ser os mesmos, tem que estar alinhado. Senão a coisa não vai fluir, o casamento não vai fluir. E a maçonaria é um dos pontos, né? Que a maçonaria é para a vida toda. Você não entra para a maçonaria, não é uma faculdade que você faz em 4 anos e acabou. É a vida inteira, né? Salvo os irmãos que optam por deixar a maçonaria, infelizmente, sejam por quais motivos forem, o habitual, o normal é que a maçonaria seja para a vida toda. Então envolve sim sempre a esposa, os filhos, os próximos, os parentes mais próximos, estão sempre inseridos no contexto da maçonaria. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido qual é o papel da cunhada na maçonaria, de vital importância para a vida maçônica do irmão, e um tríplice fraternal abraço, até o próximo vídeo.